Voltamos novamente para terminar essa terceira lição, o terceiro tópico da lição 13ª do livro de Jó, né? Restauração de Jó. O título do terceiro tópico diz assim: a restauração de Jó. A conclusão, o final do livro, né? A restauração, ela foi moral e espiritual. Depois a gente vai ver social e material. Vamos ver a restauração moral e espiritual. Vamos ver como é isso. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual, né? Como assim, irmão? Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Vou repetir. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não uma retribuição. Ou seja, ele foi restaurado porque ele passou na prova de Deus, não ele foi compensado porque ele provou na prova de Deus. Ele só foi restaurado porque ele passou na prova do Senhor e não retribuído por algo que ele fez. Amém? Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre compensado, que era o pensamento dos amigos dele, né? Se tu é mal, tu vai ser punido. Se tu é bom, tu vai ser abençoado. Não condizia mais isso. Por isso que Deus moveu essa situação com Jó para mudar esse patamar de pensamento, esse dogma errado da igreja, né? A mensagem de Jó é diretamente a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque eles são bonzinhos. Eu vou ser mal. Não, não é assim também. Deus sonda o teu coração e por causa da honestidade, da integridade, da obediência, da remissão que você tem sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, você é abençoado. Talvez você não seja abençoado aqui na terra. Esse que nós temos que ter entendido. Talvez você seja abençoado no mundo espiritual, como foi o caso de Hilário. Mas no caso de Jó, ele foi abençoado. Ele foi testado, foi abençoado duplamente aqui na terra e no mundo espiritual. Às vezes é aqui e lá, às vezes só é lá. É melhor lá. É melhor que seja lá. Aqui é relevante porque é temporário, né? Então a gente não tem que ficar com inveja, por exemplo, que o ímpio está rico e tu está pobre. Tu tem que ter fé em Cristo Jesus, que tu serás rico em espírito e verdade no reino dos céus. Esse que é o objetivo nosso, né? Deus abençoa os homens porque o ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Muita gente faz isso. Deus, eu vou fazer a tua obra, eu vou ajudar o irmão, mas o Senhor me enriquece, o Senhor me dá um carro, o Senhor dá uma casa, me dá uma esposa linda, fiel, omissa minha, né? Não é assim, não. Deus te dá o que tu pode consistir e controlar. O que tu não pode controlar, se ele te der além do que tu pode suportar, tanto nas bênçãos como nas maldições, nas provas, vamos dizer assim, né? Não digo maldição, nas provas, você vai sucumbir e vai sair da presença de Deus. Então ele sabe o teu limite, então ele te dá no teu limite. Então te conforme, a tua graça te basta. Agora eu disse que Jó falou sobre a espinha da carne, não é Jó, eu estou corrigindo, é Paulo. Eu estava comparando, em vez de eu falar Paulo, eu falei Jó. A minha graça te basta, quando Paulo quis tirar o espinho da carne, né? Entendeu? Então, e outra coisa, humilhação para homem é ofender e machucar. Humilhação para Deus é se derramar diante dele. Entendeu? Alguém pode não ter entendido, eu ter falado muito rápido, não ter entendido. Então, foi Paulo que falou de tirar o espinho da carne, e a humilhação para Deus é uma coisa, a humilhação para homem é outra. Amém? Então, é isso. Amém? Deus te abençoa porque tu é fiel, não porque tu está barganhando com ele. Não bargane com Deus. Obedeça ou seja submisso e serás abençoado tanto moral como espiritualmente. Vamos ver aí a restauração de Jó, social e material. Aí, no meio da sociedade, ele voltou a conviver, todo mundo começou a respeitá-lo e ele foi abençoado duplamente no
no que diz respeito aos bens materiais que ele tinha, né? A ilustração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material, Jó 42:11, né? As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Naquela época, se alguém estava com lepra, que eu creio que era uma lepra, né? E seja qual for outra doença, era expulso da cidade. Então, quando ele ficou doente com aquelas úlceras da planta da cabeça à planta do pé, ele ficou fora da cidade e ficou humilhado por causa disso. Então, quando ele se for restaurado socialmente, ele voltou ao convívio da cidade, né? Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus, mas agora todos veem a graça divina. A minha graça te basta. A situação lá de Paulo, a mesma de Jó, né? É isso que eu quis dizer no segundo tópico. Derrama a forma, onde é que eu parei? Ele suportou sozinho o que pensava ser um julgamento de Deus, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele, viu? Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Jó 42:10. Ele deu o dobro de jumentas, o dobro de ovelhas, o dobro de camelo. Deu mais 10 filhos, 3 eram lindas, as mais lindas de todas. E ele foi abençoado tanto na saúde, tanto nos bens materiais, como no seu comércio, na sua família, nos seus filhos e principalmente na prova de Deus com a sua comunhão perfeita e completa no Senhor. Amém? A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Você não é só restaurado na sua saúde, você é restaurado financeiramente, no meio conjugal, no meio familiar, na sociedade, na igreja, em todos os meios você é restaurado, né? Deus é abençoador em muitíssimas coisas. Ele restaura a vida espiritual, moral, social e material, viu? O que tivemos trazendo dignidade ao homem que teve por meio da graça divina a imagem de Deus restaurada. Ele teve a imagem de Deus restaurada, ou seja, ele teve comunhão de volta com o Senhor. Você lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Quando Adão e Eva pecou, nós perdemos a imagem. Ficamos só com a semelhança. A semelhança são as nossas obras, nossas atitudes. A imagem é essa intimidade, essa comunhão que tem. Então, Jó voltou a ter a comunhão com Deus, ou seja, a imagem. Não perca a imagem de Deus. Esteja sempre em comunhão com o Senhor, para que se você seja e faça o que Deus quer, não o que nós queremos. Amém? Concluindo, chegamos ao final de mais um trimestre. Graças a Deus, aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Aprendemos isso, né? Mas Deus julga os perversos e abençoa o justo. Ele julga, com certeza. Ele é o justo juiz, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Deus é um ser moral, nós também somos. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele aparece. O pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Então, nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. O Filho chama a atenção do Pai para que ele volte para o caminho. E assim é o nosso Pai Celestial, né? Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Ou seja, não barganhe com Deus, aceite a vontade dele, né? Serás abençoados e fugirás do diabo, né? Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Sempre Deus está certo e o diabo é o pai da mentira. Amém? Obrigado, um Feliz Natal. Eu não falei na outra lição, mas estou falando agora. E um próximo ano novo, uma boa virada do ano 2020 para 2021. Que todos sejam abençoados. Dê os seus likes, né? Assim, se inscreva no canal
para que todos possam ver, todos possam crescer. Transmita, divulgue, porque isso não é um ensinamento comum, é o ensino da palavra de Deus para que todos possam crescer em espírito e verdade, em glória e luz da ciência espiritual do Senhor. A paz do Senhor, todos sejam felizes em nome de Cristo. Amém?